Boa noite. Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do perispírito. Na semana passada, vocês lembram o assunto que a gente estava conversando? O elo interexistencial, a natureza do perispírito. Hoje nós vamos entrar nas propriedades e funções do perispírito, parte 1. Porque são muitas propriedades e, obviamente, nós não vamos conseguir conversar sobre todas elas hoje. Então a gente fez essa divisão. Para a gente lembrar alguns assuntos que a gente abordou na semana passada, a gente vai fazer uma revisão rápida. Vocês topam? Pode ser? Sim. Vamos revisar então. O que nós vimos semana passada? A gente reveu alguns conceitos como alma, espírito e corpo. E a gente vê que o mais fácil de definir é o corpo, né? Que é esse amontoado de células. E o resto, às vezes, a gente fica um pouco em dúvida sobre qual seria o conceito mais correto. E a gente vai lembrar que alma. O que é a alma? O eu, o ser que pensa, o ser que escolhe, que toma as suas decisões. O agente ativo da sua evolução é o nosso eu. E o que é espírito? A gente conversou semana passada também. A alma, junto do perispírito, é chamada de espírito. Mas, por vezes, nós vamos considerar os dois como sinônimos. Então, não é errado definir eles como a mesma coisa. Mas é importante que a gente saiba a diferença filosófica entre eles. Nós também vimos que o perispírito é o elo que une a alma à matéria. Então, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade em definir o que é perispírito. Então, uma resposta rápida que a gente pode ter anotado na nossa memória perispiritual é que o perispírito é o que permite a alma se unir à matéria, fazer com que ela consiga interagir com o mundo, com o plano material. Tudo bem até aqui, gente? Sobre esses dois tópicos, ficou alguma dúvida da semana passada? Alguém que reveu o vídeo, que surgiu alguma dúvida, não? Tudo bem. Nós vimos também que o perispírito ele é matéria. E que ele se comporta como um corpo eletromagnético. O espírito André Luiz vai nos dizer que no perispírito há campos elétricos, campos magnéticos e também partículas, ou seja, elementos químicos que transcendem a nossa tabela periódica. Mas ele é um corpo material. E nós também falamos sobre as provas subjetivas de sua existência, da natureza do perispírito. Quais que nós vimos? A gente viu o caso de amputação de membros, lembram? A pessoa que tem uma parte do corpo amputada e ela tem a sensação que o membro ainda está ali. A gente viu alguns experimentos feitos nessa área também e que tiveram resultados muito interessantes. Pessoas que tiveram partes do seu cérebro removidos, mas a mente, a consciência não teve influência nenhuma, não teve interferência em nada. A gente também conversou sobre o caso do desdobramento, lembram? Que também é uma das provas da existência do perispírito. É o que nós vamos chamar em outras religiões, por exemplo, de projeção astral, onde o indivíduo consegue sair conscientemente do corpo físico e consegue andar, vagar pelo mundo espiritual e entrar em contato com outras entidades. E visualizando essas entidades, é visível que elas possuem um corpo. E esse corpo é o que nós chamamos de perispírito. E por fim, a gente teve a prova da vidência. E alguns trabalhadores me procuraram semana passada para dizerem que ficaram com um pouco de dúvida na parte da vidência. Então a gente vai esclarecer mais uma vez. E eu trouxe uma cena para elucidar melhor. Que filme é esse? O Nosso Lar. Vamos esquecer que são atores aqui e vamos imaginar que nós realmente estamos vendo André Luiz junto dos seus benfeitores espirituais. Podemos imaginar isso? O que nós estamos vendo aqui em André Luiz, então? A gente está vendo o corpo, o perispírito, a alma, o espírito. O que nós estamos vendo? O perispírito. Nós estamos vendo a alma de André Luiz? Sim ou não? Não. Por que nós não estamos vendo a alma? Porque os espíritos vão nos dizer que a alma está sempre junto do perispírito. Portanto, no nosso nível de evolução, nós ainda não conseguimos conceber unicamente a alma. Nós sempre visualizamos o corpo espiritual. Por isso que quando nós falamos que nós vemos um espírito, na verdade nós estamos vendo o seu perispírito. Então a vidência também é uma das provas subjetivas da existência dele. Eu acredito que agora tenha ficado um pouquinho mais claro essa questão da vidência. Gente, ficou alguma dúvida sobre isso aqui? Não? Tudo certo?
A gente pode então começar as propriedades e funções do perispírito? E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês que eu fiz no ESG também. E eu vou pedir para aqueles que estavam no ESG não darem logo de cara as respostas para a gente poder pensar um pouquinho. Eu vou relembrar com vocês 3 episódios da vida de Jesus. Quando eu falo vida, entra a vida espiritual também. E aí a gente vai tentar ver quais são as 3 propriedades do perispírito que Jesus utiliza nesses episódios. Pode ser? Eu vou narrar esse episódio e a gente vai tentar descobrir quais são essas propriedades. Nós vamos lembrar de um episódio aonde é conhecido como a ressurreição de Jesus, aonde Jesus já havia sido crucificado, já estava morto, já estava desencarnado, e ele então aparece para quem? Para Maria Madalena e logo depois para os apóstolos. Esse é o primeiro episódio que eu gostaria de relembrar com vocês, e acredito que todo mundo já tenha estudado esse episódio alguma vez, não é? Guardem esse episódio. Outro episódio interessante é conhecido como a Estrada de Emaús, ou Caminho de Emaús, conhecem? Estavam os apóstolos, 2 apóstolos, indo até a cidade de Emaús, e de repente aparece um viajante junto com eles e começa a dialogar com eles. E eles conversam com aquele visitante sobre a saudade que eles estavam sentindo de Jesus. E depois de um certo tempo eles percebem que na verdade aquele viajante era o próprio Cristo, era o próprio Jesus. Guardem estes 2 episódios. O último episódio é o do nosso apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, quando ele está às portas de Damasco. E então quem aparece para ele numa luminosidade muito grande? Jesus. E aí então naquele momento Saulo faz a sua transição para Paulo de Tarso. Guardem bem estes 3 episódios na memória. E aí eu peço para a gente analisar eles mentalmente. Quais propriedades do perispírito Jesus utilizou nestes 3 episódios? Vamos ver quem sabe. E aí, alguém tem alguma ideia? O pessoal do ESG acho que lembra, né? A gente conversou bastante sobre isso. E aí? Alguém falou? Peraí, vocês ainda não, elas estavam no ESG, gente. E aí, gente? Jesus aparece depois de desencarnado para os apóstolos. Ele ressuscitou naquele momento? Seu corpo voltou? Aquele lá que estava apodrecendo já? Ele voltou? Uma pergunta. Então o que aconteceu naquele momento? Jesus se materializou. Uma das propriedades do perispírito é a tangibilidade, se tornar tangível. E nós temos mais 2 propriedades escondidas nesses 3 episódios. Quem mais? Podemos chutar também, existem tantas propriedades. Mas tem 2 principais. Uma delas já está de cara quando ele aparece para o apóstolo Paulo. Vamos pedir ajuda para elas? Vocês topam? Quais são? A luminosidade. Vocês concordam? A luminosidade também é uma propriedade do perispírito. E para a gente adivinhar a última, eu vou fazer uma pergunta. Vocês lembram que quando Jesus aparece para Saulo, ele fica cego durante alguns dias? Lembram disso? Todo mundo lembra? Por que ele não cega os apóstolos quando ele aparece para eles? Por que Saulo ficou cego e por que quando ele apareceu para Maria Madalena, para os outros apóstolos, eles não ficaram cegos? Alguém? Mais uma vez? Podem falar então. A plasticidade do perispírito. A capacidade de modificar a sua aparência. Gente, vocês estão perdendo pontos para a juventude, gente. Enfim, gente, aqui a gente viu 3 propriedades, de diversas outras que existem, mas servem para a gente refletir como elas estão presentes na literatura espírita, na literatura mediúnica e na literatura cristã, mas que outras religiões muitas vezes não vão ter conhecimento desses fenômenos. Como, por exemplo, da materialização, onde muitos vão falar que Jesus ressuscitou. Mas como nós vimos na semana passada, o apóstolo Paulo ele já falava que na ressurreição a pessoa não volta com o seu corpo animal, mas com o seu corpo espiritual, ou seja, o seu perispírito, que hoje nós sabemos com a doutrina espírita. Tudo bem até aqui então, amigos? Vamos começar com a nossa primeira propriedade então.
que é a plasticidade. Amigos, nós sabemos o que é a plasticidade? O que é essa capacidade? Eu vi que a Fê falou que ela sabe. Fê, pode nos explicar o que é a plasticidade do perispírito? A plasticidade é a capacidade que a gente tem de modificar a aparência do nosso perispírito. É como se fosse uma cirurgia plástica mesmo. E aí, que nem o Verno falou da Joana, que é um exemplo que eu sempre lembro quando fala de plasticidade, porque ela escolheu a aparência, né, de freira para aparecer, né, para nós, para Divaldo. Então, ela que modificou o seu perispírito para aquela aparência. Mas depende da nossa evolução também, né? Exato. Se a gente vai conseguir ou não. Alguém mais? Só para avisar que a evangelização de juventude é todo sábado às 5 horas, tá? Olha aí, gente. E aí, gente, mais alguém tem alguma definição de plasticidade? Ela é um fenômeno bem abrangente, como a gente vai ver. Silzildo? Para que aconteça essa plasticidade, o espírito tem que ser um espírito bem evoluído. Exatamente. Exatamente. Mais alguém, gente? Vamos para a definição, então? Vamos lá. Mais alguém levantou a mão e eu não vi? Não? Amigos, olhem só o que Allan Kardec vai nos dizer na obra A Gênese. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. Nós conversamos também sobre isso na semana passada, sobre as formas pensamento. Tudo o que nós pensamos se torna realidade e é possível criarmos isso. Nós vamos focar mais nessa parte quando a gente estudar o corpo mental. Mas a gente já vai desdobrando esse assunto desde agora. Então, o que os espíritos estão nos dizendo aqui? Que nós temos dois poderes incríveis, que funcionam principalmente quando nós estamos desencarnados, mas encarnados também. Quais são eles? O pensamento e a vontade. Nós vimos semana passada que o pensamento, inclusive, ele modifica a matéria cósmica primitiva, o fluido cósmico universal. E modificando, ele consegue formar formas. E como nós vimos, o perispírito, ele é o quê? Ele é matéria ou ele é espírito? Ele é matéria. Portanto, o pensamento também pode modificar o perispírito. E como a Maria Fernanda falou, então a plasticidade é a capacidade que o espírito tem de modificar o seu perispírito pela vontade e pelo pensamento. É exatamente isso. E aí eu quero fazer outra pergunta, eu vou fazer várias perguntas hoje, e essa é só mais uma delas. Vamos pensar um pouquinho. Existem idosos no mundo espiritual? Para a gente pensar. Existem idosos no mundo espiritual? Existem senhorzinhos de idade, senhorinhas de idade? Aparentemente sim. Alguns acham que não. Alguns acham que não também. Gente, o Zalmino Zimmermann, refletindo sobre vários estudos espíritas, ele vai nos falar que no mundo espiritual é muito difícil nós encontrarmos pessoas que se apresentem numa idade mais avançada. A maioria deles modificam conscientemente o seu perispírito para um período mais ativo da sua vida e se apresentam geralmente de uma forma mais jovial. E é muito interessante que a gente vai encontrar esse fenômeno em várias pessoas que sonham com pessoas desencarnadas. E no sonho, às vezes, a pessoa parecia mais jovem do que ela era. Só que, obviamente, quando o espírito quer se fazer conhecido por alguém, ele vai se apresentar conforme ele estava nos seus últimos dias da sua encarnação, por exemplo. Então, se ele desencarnou numa idade já avançada, e ele vai até a reunião mediúnica, ou ele aparece para algum parente, para algum amigo, ele vai se apresentar conforme a idade que ele tinha quando desencarnou. Mas os espíritos nos dizem que a maioria dos habitantes do mundo espiritual vão se apresentar numa forma mais jovial. Olhem só que interessante. Inclusive, eu acho interessante que eu tinha visto um filme uma vez que era de um menininho. É um filme baseado em fatos reais. Eu não sei se tem na Netflix. Ele entrou em coma, ele sofreu um acidente e ele entrou em coma. E quando ele volta do coma, uma das lições que ele traz do céu, como ele fala, ele era católico, era de que não existiam pessoas velhinhas no céu.
E essa é uma reflexão que a gente vê que é bastante interessante, porque entra em acordo com o que André Luiz e Emmanuel vão nos falar do mundo espiritual. A maioria dos espíritos se apresentam na sua forma jovial. Tudo bem até aqui, amigos? Alguma dúvida nesse ponto, nessa questão? Não? Alguém? Oi? Tem a ver aqui, o irmão que falou que a plasticidade seria só para espíritos bem evoluídos. Né? E aí eu fiquei pensando naqueles também que estão acima do ano. Ah, sim, com certeza é uma situação diferente. Sim, sim. A gente vai entrar nesse ponto também nas formas animalescas. Obviamente, quando o espírito desencarna e passa pelo período de perturbação, ele não tem consciência das suas capacidades de pensamento e vontade. Tanto que a gente vai ver, por exemplo, que muitos espíritos recém-desencarnados acham que eles não possuem a capacidade de atravessar objetos materiais. Mas eles conseguem. Mas eles não acham que possuem essa capacidade. Então, esse espírito que se encontra nesse estado de perturbação, muito apegado às coisas materiais, é muito provável que ele ainda vai conservar a sua forma, às vezes da idade que ele tinha quando ele desencarnou, por exemplo. Mas quando no mundo espiritual, quando já esclarecido, consciente das suas habilidades, ele modifica, então, conforme o seu pensamento, conforme a sua vontade, mas também com muita relação com a evolução do espírito, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo certo, gente? Vamos avançar, então. E agora a gente vai entrar nessa questão das formas animalescas que a nossa irmã falou. Já ouviram falar nos espíritos ovoides? Vamos relembrar quem é que fala sobre ele, onde é que a gente encontra isso? Olhem só que interessante. Antes de eu ler, uma coisa que vou pedir para vocês não lerem ainda, vamos controlar um pouquinho a ansiedade. Só prestem atenção. Na doutrina espírita a gente aprende que existem vários caminhos para o progresso, né? Mas principalmente dois, que é a intelectualidade e a moralidade. É possível eu desenvolver mais um desses caminhos do que outro? É ou não é possível? Eu posso evoluir mais em inteligência e em conhecimento do que em moralidade? Posso. E é muito comum. E os espíritos vão dizer que vários espíritos, quem diz isso é André Luiz, no mesmo trecho eu cortei para não ficar muito extenso a nossa exposição, mas no livro do Zalmino e na série André Luiz ele traz o trecho completo, que muitos espíritos que evoluíram mais em inteligência conseguiram desenvolver muito bem a sua vontade e o seu pensamento, a ponto de modificarem a sua forma perispiritual, às vezes conscientemente e às vezes inconscientemente. E aí eu faço uma outra pergunta. Não, deixa essa pergunta para depois. Vamos com uma de cada vez, que ela vai entrar acho que mais com o próximo slide. Mas vamos guardar isso. Muitos espíritos que evoluíram mais em inteligência do que em moralidade. E olhem só o que Emmanuel vai nos dizer, desculpa. Os anjos caídos não passam de grandes gênios, ou seja, seres intelectualizados, com pouca capacidade de sentir. Ou seja, evoluíram muito pouco na questão dos sentimentos, mas muito na inteligência. Apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Então, amigos, é só os espíritos evoluídos que têm a capacidade de mudar o seu perispírito? Não. Mas quanto mais evoluído, mais facilidade ele tem. Mas há muitos espíritos que evoluíram apenas intelectualmente que também guardam essa mesma capacidade. E agora eu faço aquela pergunta que eu ia fazer, vou fazer ela agora. A gente pensar também, um espírito pode tomar a forma de um animal? Por exemplo, eu e Yuri desencarnei hoje. Passou alguns dias, eu me esclareci das minhas capacidades. Se eu quiser me apresentar como um cavalo, eu posso? Seria engraçado, né? Mas eu posso? Como um cachorro, um gato, um passarinho. Todo mundo acha que sim? Que bom que nós estamos tendo a doutrina espírita, porque é verdade. No livro dos médiuns, Allan Kardec vai dizer que sim, muitos espíritos possuem a capacidade de modificar o seu perispírito para formas animais. Só que, obviamente, a maioria dos que fazem isso não são espíritos superiores. Porque qual seria a finalidade de Emmanuel se apresentar como um cachorro, por exemplo?
E ele vai dizer, Kardec, que muitos espíritos inferiores se utilizam deste recurso, inclusive para alimentar medos em pessoas. Então, olhem só que interessante. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai entrar mais ainda nessa questão dos ovoides, que André Luiz vai nos trazer. Então, todos os espíritos possuem essa capacidade de modificar o seu perispírito. E muitas vezes vão modificar a ponto de causar medo, inclusive em pesadelos para nós que estamos encarnados. Muitas vezes, vai nos dizer André Luiz, eles vão assumir a forma daquilo que nós possuímos medo. E assim, eles nos aterrorizam através de pesadelos noturnos, por exemplo. Porque eles conhecem a nossa intimidade espiritual, sabem as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas angústias, e se apresentam dessa forma para nos assustar. Então, sim, é um fenômeno possível. Aí também uma toca as obras de André Luiz e fala que o espírito nem se sente culpado e as mentes perversas, inteligências perversas fazem com que aquela pessoa fique, que ela se sente culpada no livro da lei de uma forma não. Nós vamos falar sobre isso, exatamente. Exatamente, esse sentimento de vingança, de ódio, e se eu não me engano é o nosso próximo slide. Gente, aqui eu queria trazer um relato que a gente lembra do nosso lar, antes da gente avançar para o próximo. Lembram desse episódio? O perispírito, amigos, a gente vai ver isso ao longo dos nossos estudos também, ele guarda todas as nossas experiências, os nossos acertos e os nossos erros, as nossas fixações mentais também, e muitas vezes os equívocos que nós vamos cometendo ao longo das nossas encarnações. Neste caso, que vai nos narrar André Luiz, e que acontece lá no nosso lar, uma mulher chega pedindo socorro à colônia. E a gente observa que o seu perispírito, que ele está cheio de pontos escuros. E vocês lembram o que são esses pontos escuros? O que eram esses pontos escuros? Eram os abortos que ela havia cometido durante a vida. Ela era uma cirurgiã obstétrica e ela havia feito diversas cirurgias que culminaram em diversos assassinatos de diversos espíritos que estavam para encarnar. E aquilo impregnado na sua forma perispiritual fez com que ela se manifestasse dessa forma quando desencarnada. Então, muitas modificações que vão acontecer no perispírito não são apenas modificações conscientes. Muitas vezes, pela minha conduta, eu vou deteriorando, eu vou putrificando, apodrecendo o meu perispírito. Ele é indestrutível, mas ele não é imodificável, digamos assim. Ele vai modificando a sua forma conforme o nosso estado mental. E imaginemos como não deveria ser o estado mental de uma pessoa que assassinou diversos bebês durante a sua encarnação. Vamos para o slide agora que eu havia comentado. Olhem só, André Luiz, Evolução em Dois Mundos, nos fala sobre os espíritos ovoides. Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos, ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que se lhe fazem objeto de calculada atenção, e auto-hipnotizados, o magnetismo que a gente sempre ouve falar na doutrina espírita, por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística, fixados em uma única ideia, fora das noções de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, porquanto de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função, assemelham-se a ovoides. Trechinho um pouco extenso, mas ele é muito rico. Porque ele nos fala sobre essa questão dos espíritos ovoides. A Vera Doris já tinha falado, né? Aquele sentimento de ódio, de vingança, de apego a algo, aquela fixação mental que vai destruindo-nos pouco a pouco. Se muitas vezes, quando nós sentimos ódio, encarnados, a gente já consegue sentir algumas alterações físicas, aquele mal-estar, aquela dor no estômago, aquele nó na garganta muitas vezes, imaginem o perispírito, imaginem a alma, o espírito que é o próprio pensamento. Que alterações não acontecem a partir daí. E é o que André Luiz está dizendo. Que esses sentimentos de ódio, essa vingança vão deformando o perispírito, vão fazendo com que muitas de suas capacidades vão se atrofiando e ele vai ficando numa espécie de um formato como se fosse um ovoide.
É o que André Luiz nos fala aqui. Amigos, conhecem um fenômeno chamado zoantropia? O que é a zoantropia? Vamos no termo da palavra. Zoo, características animais. Antropia, antropo, humano, características humanas. Então, zoantropia é um fenômeno de quando nós temos algum objeto que está imerso em características animais e humanas ao mesmo tempo. E aí a gente vai abrir um leque de outras informações que a gente não vai poder se alongar muito, mas que são muito interessantes. São espíritos que, de tanto deformarem o seu perispírito, acabam assumindo a forma de animais. Ou, muitas vezes, de animais grotescos, como é o caso daquilo que a gente conhece como licantropia, o formato de um lobisomem, por exemplo. E aí a gente olha para várias lendas da humanidade, onde nós vamos ver criaturas grotescas que apareciam no meio da noite, que assombravam civilizações, e a gente pode pensar, de onde é que surgiram essas lendas? Muitos destes espíritos continuam na Terra e são vistos por pessoas que possuem a mediunidade. Então vamos imaginar uma pessoa que é médium, mas não é espírita, e é óbvio que isso existe, e ela entra em contato com um espírito destes, num fenômeno de licantropia, assumindo a forma daquilo que, humanamente, nós conhecemos como um formato de lobisomem, por exemplo. E que a pessoa iria achar que era um demônio, que era o lobisomem que nós conhecemos, e a partir daí surgem as lendas, surgem as tradições passadas de geração para geração, que nada mais são do que espíritos como nós. Tem até uma frase que eu gosto muito: todos os monstros são humanos. Porque todas essas criaturas que nós achamos que por vezes são seres privilegiados da criação ou seres diferentes de nós, nada mais são do que seres humanos como nós. Mas que o seu ódio, a sua vingança tão forte, modificaram a sua forma perispiritual, assumindo essas formas grotescas. E amigos, a zoantropia, ela não acontece somente com espíritos desencarnados. Ela pode acontecer com espíritos encarnados também. Quem nos fala isso é Hermínio Miranda. E outros espíritos como Manuel Filomeno de Miranda vão nos falar sobre os fenômenos de hipnose na obsessão espiritual. Aonde, por exemplo, um indivíduo que está num processo de obsessão, durante o sono principalmente, ele pode ser hipnotizado por mentes perversas. E assim ele alimenta crenças, ideias que não são verdades. E uma delas é a zoantropia. Vou dar um exemplo. Já ouviram falar de Nabucodonosor, grande imperador da antiguidade? Nos contam alguns relatos que durante a sua vida, uma entidade apareceu para ele. Nós temos alguns relatos escritos da época, que essa entidade disse para ele que ele era um animal e que deveria se comportar como tal durante 7 anos. E é interessante que nesses 7 anos ele realmente se comportou como um animal dentro do seu território, dentro do seu castelo. Inclusive, durante a noite, diziam alguns que ele assumia características animalescas, as suas unhas cresciam, seus dentes aumentavam. Muito questões mentais que se materializavam no seu corpo físico. Um fenômeno de zoantropia. Um outro exemplo mais recente, que foi estudado por um casal de médiums que não são espíritas, mas são mundialmente famosos, os dois já desencarnaram, ela desencarnou esse ano, que é o Ed e a Lorraine Warren. Não sei se vocês conhecem eles. Inclusive motivaram uma série de filmes, Invocação do Mal, por exemplo, mas onde a gente vai ver os casos um pouco mais aumentados do que eles realmente foram. E eles não são espíritas. Então muitos fenômenos que eles entraram em contato ao longo da vida, eles vão atribuir a causas demoníacas, mas que nós espíritas sabemos que não é. E um dos casos é de um homem, um senhor já quase de idade, chamado Bill. E este homem, durante longos anos da sua vida, começou a se comportar como um animal. E é interessante que durante as suas crises, as suas unhas realmente aumentavam. E os seus dentes também, inclusive ele feria pessoas. Foi feito vários exames, isso no século passado, raio-x, ressonância magnética, tomografia, e nada foi encontrado no seu cérebro. E então o casal teve uma conversa com o espírito que estaria obsediando eles, e na visão deles seria o espírito de um lobisomem. O que nós sabemos que nada mais é do que um espírito ovoide, que teve o seu perispírito modificado. E ele, hipnotizando o obsidiado, fez com que ele acreditasse que também era um ser licantrópico, que estava passando pelo fenômeno da licantropia. Amigos, só fazendo uma correção do que nós havíamos dito anteriormente.
Os espíritos que estão passando pelo estágio de ovoide, nesse estado mental e perispiritual, não é a mesma coisa dos seres zoantrópicos. Ali nós falamos como se eles fossem a mesma coisa, na verdade não, só corrigindo então para a gente não acabar se perdendo nessas dúvidas. O espírito ovoide, que atinge esse formato ovoide, é o estágio extremo da deformação perispiritual. Isso acontece por causa dos desejos de ódio e de vingança, que nem nós acabamos de conversar. Já no caso dos espíritos zoantrópicos, eles vão modificar conscientemente, eles têm a vontade de se transformar nesses seres animalescos, nesses seres grotescos. É uma ação da vontade daqueles espíritos que evoluíram mais intelectualmente do que moralmente. Já no caso dos ovoides, é um nível extremo por causa do ódio, da vingança, e eles acabam atingindo aquele formato. Não porque eles desejam pela sua vontade como os zoantrópicos, mas porque esse fenômeno acaba acontecendo por causa dos seus sentimentos, das suas emoções negativas. Certo? E eles só vão conseguir corrigir isso mediante muitas encarnações dolorosas, como nós também havíamos conversado, certo? Então, os espíritos ovoides e estes outros que estão passando pelo fenômeno da zoantropia são fenômenos parecidos, mas eles são diferentes. Na zoantropia, o espírito decide, ele tem a vontade de modificar o seu perispírito. Já no caso dos ovoides, é um fenômeno que ele não tem a vontade, mas que acaba acontecendo por causa do seu estado mental muito viciado em questões materiais, do ódio, da vingança, como nós havíamos conversado, certo? Então, só para a gente esclarecer, porque ali nós acabamos falando como se eles fossem sinônimos, mas eles não são, certo? Vamos continuar o nosso estudo, então. Viram que interessante? O quanto a mente é poderosa, o quanto muitas vezes nós alimentamos crenças que não são reais através de fenômenos de obsessão espiritual. A que ponto pode chegar a uma obsessão? A subjugação? Então aqui eu trouxe para a gente dar uma refletida nesses casos. Tudo bem até aqui, gente? É uma questão bem profunda, né? A gente realmente tentou se aprofundar um pouco mais nessa questão da plasticidade. E a gente avança um pouquinho mais então. Nenhuma pergunta mesmo, gente? Sim, sim. Nada mais são do que esses anjos caídos, que modificaram o seu perispírito até chegar nesse nível. E, gente, uma coisa interessante que eu já ia esquecer. E como é que esses espíritos sanam as suas formas? Como é que o seu perispírito volta à forma normal? Alguém tem alguma ideia? Através da reencarnação. E aí surgem aquelas anomalias de nascença, aquelas doenças grotescas, que nada mais são do que o perispírito passando para o corpo as suas desarmonias nos seus órgãos e nas suas células perispirituais. Através dessas encarnações dolorosas, o perispírito vai se purificando pouco a pouco. Então agora, retornando para a plasticidade, nos termos que a gente mais conhece ela, Allan Kardec em A Gênese vai continuar. O espírito se apresenta debaixo daquela vestimenta que mais reconhecível o possa tornar, se o quiser. E aqui tem um caso que inclusive o Pedro Ivo me lembrou semana passada da Revista Espírita. Allan Kardec nos fala de uma reunião mediúnica onde aparece um homem em espírito que havia sido decapitado. E na experiência mediúnica, as pessoas que viam o espírito se aproximar, viam ele sem a sua cabeça. Olhem só que interessante. Ele falava, ele dialogava, mas perispiritualmente ele se mostrou sem a região do crânio. Por quê? Porque era como ele havia desencarnado, aquela ideia ainda estava tão fixada na sua mente que ele se apresentou daquela forma. Espíritos que tiveram os seus membros amputados durante a sua encarnação também podem aparecer sem estes membros para se fazerem reconhecidos. Mas em sua essência eles possuem todos os membros, é apenas uma questão perispiritual. E aí a gente entra no caso de Jesus também. Por que Jesus cega Saulo e não cega aos apóstolos? Porque a capacidade de plasticidade também permite que o espírito possa controlar a sua luminosidade. Isso é muito utilizado pelos benfeitores espirituais quando eles vão visitar regiões umbralinas. Então, muitos deles, com a sua luz às vezes muito grande, é preciso que eles diminuam a intensidade dessa luz para que eles não venham a prejudicar os irmãos que se encontram nessas regiões. Então aqui eu trouxe o exemplo de Saulo, aqui os benfeitores. Tudo bem, gente?
Eu acredito que plasticidade, o que nós tínhamos mais para conversar sobre, era isso, bem dizer. É um assunto muito mais vasto, ele se desdobra em vários outros assuntos, mas o principal é isso, é o espírito conseguir mudar a sua forma mediante o pensamento. Eu acho que não tem mais nenhum de plasticidade, deixa eu só ver. Não. Alguma dúvida sobre plasticidade, gente? A gente vai ter que correr um pouquinho porque o nosso tempo está passando e nós ainda temos muita coisa para conversar, certo? Alguma dúvida? Então a gente vai entrar agora na nossa próxima propriedade, que é a densidade. E aí a gente vai precisar recorrer um pouquinho à física, para entender o que é densidade. E é óbvio que também é o mesmo conceito que os espíritos utilizam. Então, diferente da semana passada, que a gente teve que fazer a distinção do que é matéria para os físicos e o que é matéria para os espíritos, aqui a gente vai encontrar a mesma concepção. O que é densidade? É a quantidade de matéria por volume. Por metro cúbico, por centímetro cúbico, seja o que for. É a quantidade de matéria relacionada ao volume. Aqui eu trouxe alguns exemplos só para a gente refletir um pouquinho no nosso tempo de escola. A gente trouxe 3 objetos. A gente pode ver qual deles é o menos denso. Vamos relembrar, fazer um joguinho de densidade. Qual deles é o menos denso? A, B ou C? C. Muito bem. Qual é o mais denso? B. Vamos parar de brincar por aqui. A gente já se deu para ver qual que é mais denso e qual que é menos denso. Gente, então o que é isso relacionado ao perispírito? Se o perispírito ele é matéria e ele possui partículas, elementos, como vai dizer André Luiz, ele também tem de possuir uma densidade. E ele possui. E essa densidade vai variar, como a gente vai ver aqui. Lá no Livro dos Médiuns, Allan Kardec, nos espíritos moralmente adiantados é mais sutil, ou seja, menos denso. E se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz os espíritos inferiores de baixa condição conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Sintetizando, quanto mais evoluído o espírito, menos denso. Quanto mais inferior, mais denso. Nosso caso de espíritos encarnados na Terra, qual que vocês acham que é? Mais denso ou menos denso? Mais denso. Tanto que os espíritos vão dizer que é como se fosse um outro corpo material, de tão denso que ele é. Diferente de outros espíritos que vão habitar, por exemplo, o planeta Júpiter, onde é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, segundo Kardec, na Revista Espírita e também no Evangelho, onde a sua forma de vida é quase que completamente espiritual. E aí nós vemos muitas vezes os cientistas indo até algum planeta e não encontrando nenhuma forma de vida, porque as suas construções, porque os seus seres já atingiram níveis de densidade muito menores daquilo que a gente conhece aqui na Terra. Certo? Oi? Semana passada você tinha comentado isso, né? Eu acho que meio óbvio, mas... por exemplo, foi enviado para Marte, o Google e tal. Sim. O pessoal lá consegue ver alguma coisa diferente? E se eles veem a maquininha chegando... Porque assim, se eles são mais evoluídos do que a gente, né? Eles teriam a capacidade de ver alguma coisa se aproximando. Aí eu vou ter que te dizer com base no que eu sei. Eu não sei. Eu não faço ideia. É uma dúvida interessante. Eu realmente não sei se eles têm se eles conseguem ver. Uma informação que eu sei da relação de planetas entre planetas, se eu não me engano, ou está na Revista Espírita ou está no Evangelho, que os planetas mais evoluídos do nosso sistema solar fazem irradiações pela Terra. É o único tipo de contato mais direto que eu tenho essa informação. Se mais alguém aqui tiver alguma informação sobre isso, quiser compartilhar, sinta-se à vontade. Mas é uma pergunta interessante, mas a gente não sabe. Mas essa coisa da irradiação também, que a gente acabou de citar, é interessante. Aqui na Terra a gente faz a irradiação, né, pelos presídios, pelos orfanatos, e a gente nem imagina, né, Claudia, tu que trabalha em irradiação, que há planetas que fazem irradiação pela Terra. Olhem que bonito isso. Uma relação de seres que não habitam o mesmo planeta, mas compartilham a fraternidade. Certo até aqui, gente? Alguma dúvida mais fácil? Não? Certo, então. Então, gente, isso que a gente viu, então, sobre a densidade. E, gente, aqui fala sobre as ilusões da vida terrestre. Divaldo Franco vai chamar isso de efeitos ideoplasmáticos. Espíritos que desencarnam, mas têm fome. Têm sede. Sentem frio, sentem calor. São efeitos ideoplasmáticos que, já como o seu perispírito ainda é muito denso e por vezes eles apegados à matéria, ainda sentem essas mesmas impressões. Quero até aqui, gente, alguma dúvida sobre a densidade? Então a gente vai para uma que é parecida.
Mas antes eu vou fazer uma pergunta. Perispírito tem peso? E agora? Alguém acha que não? Vamos lembrar, se é matéria e se tem partícula, toda partícula tem massa. Então o perispírito tem massa sim. E é o que nós vamos estudar na próxima propriedade, que é a ponderabilidade. A ponderabilidade, numa linguagem matemática, é tudo aquilo que possui peso. Só que, gente, a gente vai ter que recorrer um pouquinho à física de novo. Por quê? Como é que nós sabemos que o perispírito possui peso? Ele possui partículas. As partículas são materiais e tem massa. Só que massa e peso são duas coisas diferentes. O peso ele só vai existir quando algo está submetido a uma força gravitacional. Então o perispírito ele só tem peso. Se nós dizemos que o perispírito tem peso, é porque ele sofre a ação da gravidade. Olhem que interessante. E não é eu e Yuri que estou dizendo isso. Vocês vão ver que agora é André Luiz e eu trouxe alguns trechinhos para a gente refletir sobre isso. Mas então, alguma coisa só tem peso porque está submetido à aceleração da gravidade. E esse peso ele varia. Eu e Yuri vou ter um peso aqui na Terra, mas se eu me pesar em Marte, onde a aceleração da gravidade é diferente, eu terei um peso diferente. Então depende da massa e da aceleração da gravidade aonde o espírito habita. E André Luiz vai nos falar exatamente sobre isso. Eu acho que é André Luiz, eu me perco um pouquinho nas fontes. Vamos ver. André Luiz, acertei. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Aí eu quero entrar numa questão fantástica para a gente refletir um pouquinho. Já ouviram falar, obviamente, que nós não temos acesso a todas as esferas espirituais quando a gente desencarna, não é? Vamos lembrar de André Luiz. André Luiz primeiro está no umbral, depois ele é socorrido, elevado para o nosso lar. Lembrando que o umbral, ele se encontra muito próximo da Terra, lembram? Guardem essa informação que a gente vai usar. E o nosso lar, ele se encontra muito distante ou muito perto? Também perto, não é? Inclusive ele é uma espécie de umbral. Mas então André Luiz consegue ascender ao nosso lar, mas ele percebe, entrando em contato com a sua mãe, que existem esferas mais elevadas. E aí eu pergunto para vocês, tem alguma razão as esferas mais evoluídas estarem mais acima e as esferas inferiores mais baixo da Terra? Quer dizer, mais acima em comparação com a atmosfera? Tem alguma razão? O que vocês acham? Tem alguma razão com o peso. Olhem só que interessante. Quando a gente fala que André Luiz não conseguiu ascender a coluna da sua mãe, significava que o peso do seu perispírito não dava a capacidade dele ascender a planos mais elevados. Por quê? Porque o seu perispírito mais denso, mais pesado, mais próximo do campo gravitacional da Terra não permitia que ele se elevasse. Por isso que o umbral é uma região que está perto da Terra. E por que muitos espíritos não conseguem sair daquela região? Por causa da densidade do seu perispírito. Conforme eles vão se conscientizando e essa densidade vai diminuindo um pouquinho, eles conseguem ascender a planos mais elevados. E aqui, gente, eu trouxe mais algumas informações. E aqui Emmanuel vai nos tirar essa dúvida também, dizendo que o perispírito obedece sim às leis da gravidade, no plano a que se afina. E isso vai depender muito do plano em que ele está. O Espírito Emmanuel vai dizer, por exemplo, que a capacidade que o Espírito tem de volitar, nada mais é do que levitar, ela acontece por causa de um deslize que acontece na atmosfera em razão dessa força gravitacional. Agora, como é que acontece isso, eu não faço a mínima ideia. Mas ele diz que há uma ligação com a força gravitacional. Tudo bem, gente? Eu trouxe mais umas informações aqui. O Zalmino vai dizer, entende-se então como o espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos do psiquismo degenerado, que marcam as dimensões trevosas, ou naturalmente atraído para níveis superiores condizentes com sua condição mental, a dizer moral. Aqueles espíritos vão se sentir presos a um certo local, nada mais é do que algo relacionado ao seu peso perispiritual. Gente, essa informação é que eu acho fantástica. Conhecem Lavater? Ele foi um filósofo pioneiro do espiritismo, vejam só. Essa carta, ela foi escrita antes de Allan Kardec nascer. Nós ainda não tínhamos a codificação da doutrina espírita. E eu trouxe só um trechinho da carta. Essa carta, ele manda para uma imperadora de um país que eu não me lembro qual. Mas toda ela completa se encontra no livro de Leon Denis,
O Porquê da Vida. E olhem só o que ele vai nos dizer sobre o espírito, sem ser espírita, entre aspas. Seu peso intrínseco, como que obedece à lei da gravitação, atraí-la aos abismos insondáveis. Olhem só, gente, o que André Luiz vai resgatar quase 300 anos depois. E aí a gente fala que o espiritismo sempre esteve presente na humanidade. Ele só aguardava ser codificado, ser organizado. Para quem quiser ler a carta completa, livro do Leon Denis, O Porquê da Vida. E agora a gente entra na luminosidade. Alguma dúvida sobre densidade, ponderabilidade, plasticidade? Tudo bem? Avançando então. A luminosidade. Por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa, que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. Vamos ler primeiro esse trecho, depois a gente lê o outro. Então a gente vê que nós, espíritos, no nosso perispírito, nós possuímos uma luminosidade. Quanto mais evoluído o espírito é, maior é a sua luminosidade. Quanto mais inferior, menor a sua luminosidade. E aí eu acho que a gente não pode deixar de citar o livro Voltei, do irmão Jacó, lembram? Adoro o livro, é um livro muito bom. E a gente vai ver aquele personagem, aquele sujeito que durante a sua encarnação, né, tinha um grande cargo dentro do movimento espírita, achou que ele estava desempenhando grandes funções no campo da moralidade, e ao desencarnar ele percebe que ele estava um pouco equivocado. E quando ele entra em contato com os outros irmãos desencarnados, ele se sente um pouco constrangido, ao ver a luminosidade que eles emitiam, enquanto a sua luz era mera faísquinha, que conforme o tempo ele conseguiu desenvolver ela um pouquinho melhor. Isso dá um exemplo dessa questão da luminosidade. E agora a gente traz um pouco para os relatos mediúnicos também. Olhem só Allan Kardec no Céu e o Inferno. Espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Principalmente para quem trabalha nas reuniões mediúnicas. A gente vai ver espíritos se manifestando, que vão dizer que se encontram num lugar escuro, numa penumbra, num breu. E a gente pode ver com Kardec que muitas vezes essa falta de luminosidade é algo dele. É porque ele não possui a luz e, portanto, ele acha que se encontra numa zona obscura, mas que nada mais é do que a sua falta de luminosidade. Certo, amigos? Eu achava, antes, quando eu estudei que o perispírito tinha campos elétricos, que a luz perispiritual vinha a partir desses campos elétricos. Mas o Zalmino vai dizer, com base em vários relatos mediúnicos, que essa luz do perispírito ela é muito diferente da luz elétrica que nós temos na Terra. Então nós ainda não sabemos do que é essa luz, qual é a energia, do que ela é formada. Mas ela é diferente da luz que nós temos aqui, por exemplo, da luz de uma lanterna, as luzes que nós conhecemos. Alguma dúvida sobre a questão da luminosidade? Não? Penetrabilidade. E aí a gente até já tinha falado um pouquinho sobre ela e a gente vai retomar agora. Primeiro a gente vai ler o que está lá no Obras Póstumas e Allan Kardec também fala no Livro dos Espíritos. Só lembrando que penetrabilidade é a capacidade que o espírito tem de atravessar objetos materiais. Matéria nenhuma lhe opõe um obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. E a gente, quando criança, está com medo, né, de dormir no escuro, a gente se protege embaixo da coberta, como se ela fosse impenetrável. E aí Allan Kardec já dá um choque de consciência dizendo que se o espírito quiser nos pegar, ele vai nos pegar igual. Mas a gente sabe que não é bem assim também. É só para a gente refletir. Gente, essa questão ela é interessante quando a gente lembra do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Quando ele nos fala que existiram duas reuniões principais do nosso sistema solar. Uma delas quando a Terra foi formada e a outra quando Jesus estava para encarnar, lembram? Aonde foi feita a primeira reunião, vocês lembram? No Sol. Os espíritos do nosso sistema solar se reuniram na nossa estrela-mãe, nosso rastro-rei. Não é o Roberto Carlos. Nosso rastro-rei, o Sol. E ali eles fizeram a sua reunião para organizar o nosso sistema solar. O que para nós humanos encarnados seria impossível. Então a gente vê a capacidade do perispírito. O perispírito se queima se ele ir no fogo? Não.
Se ele fazer um mergulho profundo no oceano, ele vai morrer afogado? Não. Tudo para ele é penetrável. Só que muitos espíritos recém-desencarnados não têm consciência dessa capacidade. Que nem quando a gente vê o filme do Harry Potter, não sei se vocês vão lembrar, acho que é o Harry Potter 1, que ele vai atravessar para ir lá na plataforma 934, lembra até o número da plataforma, e ele vai com o carrinho e bate com tudo. Lembram? É semelhante a isso. Os espíritos desencarnados, muito apegados a questões materiais, imagina, eles passaram a vida toda não conseguindo atravessar uma parede. Então eles desencarnam, obviamente, eles não vão querer se arriscar de bater de cara numa parede. Então muitas vezes eles não acham que eles possuem essa capacidade, mas eles a possuem. Certo? E aqui eu trouxe algumas explicações que Gabriel Delaine, que a gente pouco fala sobre ele, engenheiro contemporâneo a Kardec, vai nos dizer no livro O Espiritismo perante a Ciência, uma das explicações para a penetrabilidade. Todos os corpos são porosos. Não se tocando, suas moléculas podem dar passagem a um corpo estranho. Isso eu lembro muito das minhas aulas de química, onde a gente vai estudar a matéria, a gente vai ver alguns corpos moleculares, principalmente os sólidos, onde as moléculas são bem próximas, né? Só que é interessante que elas não se tocam. A gente vai ver ali a eletrosfera, tudo, mas o núcleo, a parte que tem massa mesmo, não se toca. Então a gente vai ver que existe sim uma certa porosidade na matéria, que Gabriel Delaine já falava. É o que se dá com o perispírito, que formado de moléculas menos condensadas que a matéria que conhecemos, não pode ser detido por nenhum obstáculo. É como se fosse uma expansibilidade que faz com que ele consiga preencher esses espaços vazios da matéria e consiga transcendê-la, consiga passar por estes objetos materiais. É a teoria mais aceita que nós temos para explicar a penetrabilidade. Alguma dúvida? Nós já estamos praticamente no fim já. Aqui a gente colocou uma fotinho dele, uma foto rara que a gente ainda tem de Gabriel Delaine. Essa Oi? parte da penetrabilidade ficou muito conhecida no filme Ghost, né? É. Ah, sim, a gente vê vários relatos, daí, inclusive até casos de não impenetrabilidade, quando aquele espírito quer fumar, lembram? Isso. E ele não consegue, então ele fala, daria tudo para uma tragada, lembram? Porque a gente sempre fala, né, para o espírito possui muitos benefícios. O espírito desencarnado pode ir em shows de graça, ele pode ver vários teatros, filmes de graça, pode ir para Disney de graça, mas um espírito muito apegado à matéria, ele não pode pegar um cigarro do chão e fumar. E aí entra em cena a obsessão espiritual. Certo? Mas bem lembrado, o filme Ghost, né, retrata vários fenômenos espirituais. Mas a gente até pensa, a gente vê vários filmes e a gente pensa, né, como é que o diretor não é espírita, né, de tanta similaridade que a gente vai encontrar em algumas obras. Mas a gente pensa, a doutrina dos espíritos é universal. Eu não lembro que ano foi, mas eu nem sabia o que era espiritismo. Ó, veja só. Sim. Gente, a visibilidade. Nós estamos quase no fim. E aí uma coisa interessante que eu acho que vai falar aqui. Você vai falar aqui, eu não vou falar isso, vou ler primeiro. O perispírito em si é completamente invisível aos olhos físicos. Eu e Yuri estamos encarnados agora. Vocês conseguem ver meu perispírito? Não. Tem vários espíritos aqui com a gente agora. O perispírito deles é matéria. Vocês conseguem ver o perispírito deles? Não. Mas olhem só. Mas não é para os espíritos. Os menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhes o aspecto geral. Vamos por pares. Se eu e Yuri desencarno, irei me reunir com os espíritos da mesma afinidade que a minha, e eu terei a capacidade de vislumbrar o perispírito deles. Posso ver a sua forma perispiritual, posso ver algumas informações adicionais que também fazem parte do perispírito, que a gente vai conversar principalmente no penúltimo encontro, que é o dos centros vitais e outras questões, certo? Mas olhem só, já os espíritos superiores podem perscrutar a intimidade perispirítica de desencarnados de menor grau de elevação, bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Olhem só, amigos. Nós vamos ver, por exemplo, que espíritos superiores, eles podem ver o perispírito dos espíritos inferiores, mas os espíritos inferiores não podem ver o perispírito dos superiores. E quando a gente fala de ver o perispírito, é realmente ver. Inclusive os pontos que estão em desarmonia, os desajustes e inclusive de nós encarnados. Eu coloquei uma imagem que a gente vai lembrar agora. Quando nós estamos no centro espírita e falamos sobre o atendimento espiritual, sobre os bastidores da espiritualidade,
aonde nós falamos que acontecem muitas cirurgias no momento da palestra, por exemplo. Por quê? Porque os espíritos desencarnados, muitas vezes mais evoluídos que nós, conseguem ver o nosso perispírito, as nossas necessidades e muitas vezes vão realizar cirurgias perispirituais. Olhem só que interessante. Então, eles vão conseguir ver, por exemplo, doenças, enfermidades, além do nosso campo mental que a gente já viu. Alguns médiums também vão ter essa capacidade. O Arthur Conan Doyle, criador do personagem Sherlock Holmes, mas que ele era espírita, ele nos deixa um livro que hoje é disponibilizado pela FEB, que é a História do Espiritualismo. Ele relata o caso de um médium que viveu há mais ou menos uns 200 anos atrás. Ele era um médium de cura e ele olhava para a pessoa e conseguia ver pontos obscuros no seu corpo espiritual. E ali ele conseguia tratar a doença. Ele trabalhava junto com o médico, então ele identificava a doença e o médico tratava. Olhem só que interessante. Vendo o perispírito do encarnado, um caso de mediunidade. Certo, amigos? Eu estou correndo por causa do tempo, certo? Não se preocupe que a gente já está bem no fim já. E agora, a corporeidade. Aí eu pergunto para vocês. Se um espírito mais evoluído quer visitar uma região umbralina, ele pode se fazer invisível? Pode. E muitas vezes isso acontece. Pode o espírito desencarnado, mais evoluído e invisível para os menos adiantados, aparecer para estes, adensando-se perispiritualmente, a gente vê a densidade de novo, ou seja, atraindo elementos mais materiais, se corporificando, ou seja, os espíritos mais evoluídos, eles podem controlar a sua densidade, tornando mais denso ou menos denso, e é isso que faz com que aconteça o fenômeno da corporeidade, de maneira a ser percebido pelos que ainda estagiam em planos evolutivos mais inferiores. Olhem só que interessante, a gente vai ver muito isso nas obras de Luiz Sérgio, onde ele, jovem espírito, vai estudar as regiões umbralinas, e ele e a sua equipe não são visíveis aos espíritos que estão lá, para que eles possam estudar aquelas regiões. Alguma dúvida, gente? E agora a gente vai para o nosso final. Aqui eu trouxe um exemplo. Se não me engano é do livro Volteia, onde aparecem esses espíritos visitando as regiões umbralinas, casos de zoantropia, aqui o caso de licantropia, o formato de lobisomem que a gente conhece. E agora a gente finaliza com as funções do perispírito, e essas duas são bem rápidas, e a gente já falou bastante sobre elas. Existem outras duas propriedades, ou duas outras funções, a gente vai falar rapidinho sobre essas primeiras só. Função instrumental. Primeira função que o perispírito nos dá é a de entrar em contato com a matéria. Basicamente isso. Ele é o que nos facilita o interexistir que nós conversamos semana passada. A alma, que é um ser imaterial, só consegue entrar em contato com a matéria por meio do perispírito. E como nós sabemos com base na codificação, o espírito só evolui entrando em contato com a matéria. Então a primeira função do perispírito é nos servir de instrumento para que a gente possa atuar no mundo material. Essa é a primeira função e a gente já conversou bastante sobre ela também, certo? Outra propriedade é a função individualizadora. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela também em outros encontros. O nosso perispírito, ele é a nossa identidade. Ele guarda a nossa aparência de todas as encarnações que nós possuímos. Nossas encarnações como Maria, como João, tudo está gravado nele. As formas perispirituais daquelas encarnações também, como a Fê falou, Joana, também falado na nossa palestra, Joana se apresentando naquela aparência de freira. Quando Divaldo vai visitar o túmulo de Clara de Assis com o seu corpo incorrupto, Joana de Ângeles assume a aparência perispiritual da Clara de Assis, porque foi uma de suas encarnações. Então ele grava a nossa aparência, mas também a nossa memória. Todas as nossas ações, os nossos acertos, os nossos erros, é aquilo que nos confere individualidade. É aquilo que faz, por exemplo, que a gente continue a ser nós mesmos depois da morte. Com que nossos pais continuem sendo nossos pais. Com que nossos filhos continuem sendo nossos filhos, nossos irmãos e amigos que já desencarnaram, continuem sendo eles mesmos. O perispírito confere essa identidade ao espírito. E muitas vezes ele vai se manifestar com a aparência para que a gente possa reconhecê-lo. Certo, amigos? Então essas são as duas funções que a gente trouxe por agora. As outras duas nós vamos trazer no nosso próximo encontro, junto das outras propriedades. E a gente terminou exatamente às 10 horas, como eu havia dito para vocês.